Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos em mais essa noite, em mais essa quarta-feira abençoada, unir nos nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que nos busca constantemente. Espero que todos estejam muito bem e hoje sim vamos ler o primeiro capítulo do livro Boa Nova. Esse livro, esse best-seller, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Semana passada falamos um pouquinho sobre o autor espiritual, vimos um pouco também sobre as escolas literárias, falamos sobre crônicas, contos, tentamos entender um pouco mais sobre a vida desse célebre escritor que ajudou, que traduziu e que trouxe de maneira mastigada para todos nós um pouco das verdades deste evangelho que não foi contada de maneira direta, né, pelos nossos evangelistas, mas que essas informações circulam no plano espiritual. E ele, como um grande jornalista, trouxe para todos nós. Fico muito feliz de iniciarmos esse projeto, porque é um livro que eu gosto muito. Espero que vocês gostem também. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui? Deixa eu mudar a minha tela. Renata Nascimento, muito boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Denise Ferraz, tudo bom, Denise? Espero que você esteja muito bem. Amanhã, se Deus quiser, estarei com sua filha no trabalho de quinta-feira à noite. Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Socorro, boa noite, Socorro. Como sempre, aquele grande, grande beijo ao casal. Marisa, tudo bom, Marisa? Estive com Marisa na segunda-feira. Muito bom te ver, minha amiga. Obrigado por preparar tudo e as palestras correrem na tranquilidade. Com certeza vocês ajudam demais a gente que está ali na frente falando, tá? Maria Cecília, minha filhada linda, tudo bom, meu amor? Beijo para você, beijo para todos aí da sua casa. Sérgio, boa noite. Uma pena não poder assistir, mas bom você ter passado aqui. Albertinho, meu irmão. Tudo bom, Albertinho? Muito boa noite para você. Foi muito legal na segunda-feira estarmos sentados à mesa do salão público. Obrigado por ter ajudado ali na psicografia, tá? Oi, Margarete. Tudo bom? Muito boa noite. Seja bem-vinda. Chegou no momento certo, Margarete. Vamos começar. E as pessoas vão chegando e vão acompanhando a nossa live que está iniciando. Então, o que eu pensei em falar um pouquinho hoje? Vou só mostrar aqui. Hoje nós vamos começar, deixa eu mudar a tela, porque isso foi da semana passada, né? Deixa eu adiantar aqui. E hoje vamos falar sobre o primeiro capítulo, Boa Nova. Pronto, agora está certinho. Então vamos falar sobre a Boa Nova, essa parte inicial da preparação da vinda de Jesus para o nosso planeta Terra. E Humberto de Campos vai citar neste capítulo uma parábola que é muito interessante e que às vezes a gente não compreende bem. E eu acho que tem muito a ver com essa preparação de terreno para Jesus encarnar aqui na Terra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa parábola, vai dar a visão espírita dela e vamos iniciar a leitura, tá bom? Essa será a nossa introdução. Então, como é a parábola? A gente já citou aqui algumas vezes que toda vez que Jesus fala existia um dono da vinha, existia um proprietário de terra, existia um grande rei, ele está citando Deus. E hoje não vai ser diferente. Tá? Na verdade,
esse rei que ele vai citar é mais do que Deus. Ele vai estar citando a justiça divina propriamente dito. A lei de causa e efeito, ação e reação. Porque assim a nossa compreensão é melhor, tá? E qual é a parábola? A parábola são as bodas do filho do rei, bodas de casamento deste filho desse rei. Jesus vai dizer que existia um rei, e aí, mais uma vez, eu vou repetir para ficar bem claro, esse rei, como a justiça divina, que aí o nosso entendimento é melhor, ele organizou uma festa de casamento para seu filho. E convidou diversas pessoas, não dezenas, centenas, convidou milhares de pessoas a participarem deste grande evento, dessa grande boda. Só que, por mais que ele tenha preparado tudo com muito cuidado, e é muito importante a gente entender isso, houve uma preparação muito criteriosa, muito cuidadosa para esse casamento. Os convidados não apareceram, não colaboraram. Isso pra gente, hoje em dia, assim, 2000 anos depois, já é uma vergonha, né? Imagina você faz uma festa, chama diversas pessoas e essas pessoas não comparecem. É vexatório, né? Você se sente meio que fracassado. Poxa, ninguém compareceu. 2000 anos atrás, dentro da cultura daquela época, era pior ainda do que hoje. Quando você convida alguém lá na parte assim desse mundo oriental, né, do mundo mais árabe, mais nômade, se você não aceitar um convite, por exemplo, de um jantar, de uma refeição, você não simplesmente está dizendo não, você está quase que mostrando para a pessoa que você a odeia. É muito, muito sério isso. Então, quando os convidados faltaram ao casamento, imagina o peso que isso significou 2000 anos atrás, quando Jesus contou essa parábola. E ninguém apareceu. Assim, o rei pediu para que seus funcionários fossem às ruas e trouxessem, convidassem novamente essas pessoas, lembrassem que o casamento iria acontecer. Os funcionários foram, só que, para surpresa do rei, mais uma vez os convidados negaram e, pior, alguns convidados ainda mataram esses funcionários do rei. O rei, muito bravo, pediu para que seu exército fosse às ruas e prendessem, açoitassem e algumas vezes também matassem esses convidados, né, que de alguma maneira não compreenderam a importância da celebração deste casamento. Por isso que é muito importante a gente olhar essa história, esse rei, não exatamente como Deus, mas como a justiça de ação e reação. Lembrando, os convidados mataram os funcionários do rei. E assim, outros funcionários do rei foram e mataram esses convidados. Por isso que é muito importante a gente entender, deixando bem clara a regra do jogo. Olha, as leis divinas são baseadas em ação e reação, causa e efeito. Depois disso, o rei, vendo que aqueles convidados não compareceriam mesmo, ele pede para outros funcionários que fossem às ruas e buscassem pessoas aleatórias. Chama todo mundo, porque a festa precisa dessa colaboração popular. E lá foram os funcionários, buscaram, convidaram pelas esquinas as pessoas desconhecidas e que foram imediatamente ao evento. O rei, chegando no salão, viu que um dos convidados não estava vestido de maneira apropriada. Pediu então para que seu exército pegasse esse convidado, amarrasse as mãos e levasse embora para um lugar onde existe pranto e ranger de dentes. E Jesus termina a parábola dizendo que muitos serão os chamados,
mas poucos os escolhidos. E aí é muito importante também entendermos que esta vestimenta inadequada não é a vestimenta mais humilde, porque Jesus sempre trabalhou com a humildade, ele não queria dizer isso. O que ele está querendo nos apresentar é a vestimenta da alma, né? Do espírito, isto é, o perispírito. E a gente sabe, nós espíritas sabemos, que quanto mais equilibrados estamos, melhor é a nossa aparência perispiritual, mais equilibrada também ela é, mais sóbria. E quanto menos adequados ao bem, ao amor, ao perdão, pior é a nossa aparência, a nossa estrutura perispiritual. Então, Jesus está dizendo que, dentro desse evento, aqueles que não estiverem adequados às leis de Deus também não vão poder participar. E nós sabemos disso. Nós, depois de tantas leituras, de tanto entendimento da doutrina espírita, nós também compreendemos que, se não estivermos na mesma sintonia de bem, de amor, de caridade, de perdão, nós não seremos aceitos nos melhores lugares da espiritualidade, nas colônias, nas cidades espirituais mais evoluídas, né? E ficaremos onde? No local onde há pranto e ranger de dentes, né? Seja no umbral, seja nas trevas, aí cada um tem a sua denominação, tá? Então vamos voltar um pouquinho para dar essa interpretação, que é muito importante entendermos de maneira adequada essa parábola, justamente para iniciarmos a leitura com mais propriedade. Então, quando Jesus está falando desse rei que está preparando o casamento, ele está falando da vinda dele mesmo à Terra. Esse evento significa o quê? A maioridade da humanidade. Quando um pai está casando um filho ou uma filha, a alegria é: meu filho virou adulto. Claro que isso antigamente. Hoje em dia, o filho está casando às vezes com 50 anos, mas 2.000 anos atrás, muitos jovens eles se casavam. E era esse momento que saía da infância e ia para a fase adulta. Então, esse é o sentido. Como se a humanidade estivesse saindo da fase infantil e entrando na fase adulta. A maioridade espiritual, como Emmanuel falou diversas vezes no livro A Caminho da Luz. Então, esta festa de casamento é a celebração de Jesus chegando na Terra, justamente para ajudar nessa passagem, essa mudança de ciclo da humanidade. Só que os convidados, e aí nós podemos identificar dois convidados muito importantes que faltaram, que não colaboraram com esse processo, com as bodas, são os judeus, que eram os religiosos da época, aqueles que esperavam a vinda do Messias, o escolhido, e quando perceberam que o escolhido era Jesus, o negaram, porque queriam um escolhido belicoso para justamente libertar o povo do domínio dos romanos. E o outro convidado, os romanos, que tinham o dever de manter a ordem deste período, justamente para que tudo acontecesse dentro das leis divinas e dentro das leis humanas. E vimos também no A Caminho da Luz, nesse livro brilhante, que a maior importância dos romanos era essa segurança jurídica para que tudo ocorresse de maneira bem estabilizada e pudesse se manter durante os séculos de maneira também sólida. Só que esses dois convidados não participaram do evento. E digo mais, esses dois convidados foram responsáveis pelas mortes de muitos e muitos dos funcionários desse rei. O primeiro, podemos ser bem claros, o grande funcionário depois de Jesus, neste período inicial, João Batista. Lembra da história de João Batista, que foi degolado por Herodes Antipas?
filho de Herodes o Grande. Então, por isso que a história, Jesus quando conta essa história, e é muito importante a gente entender também que Jesus quando conta essa parábola, significa que ele já está quase chegando no seu martírio, temporalmente falando, é muito próximo do período em que ele foi crucificado. Então ele está fazendo uma profecia e uma crítica profunda dos acontecimentos. Então, por exemplo, os judeus perseguiram e mataram muitos dos funcionários desse rei. E a gente pode, como eu disse, citar vários aqui. Um deles, João Batista. E, se pegarmos os 12 apóstolos, por exemplo, esses 12 apóstolos, tirando Judas, então a gente vai pegar 11 apóstolos, porque Judas acabou se matando por ter traído Jesus. Desses 11 que sobraram, 10 morreram de maneira muito bruta. Se pegarmos, por exemplo, Paulo de Tarso, um discípulo de Jesus, que seguiu seus passos de maneira indelével, outro também que teve uma morte brutal. Então você vê nitidamente que a história diz, de maneira clara e objetiva, que os convidados, aqueles que estavam dentro do planejamento para ajudar no casamento, se rebelaram, não compareceram e ainda mataram os funcionários do rei. E aí, quando a gente começa a enxergar a história como um todo, como eu disse, ação e reação. Claro que, de alguma maneira, isso se voltaria àqueles que não ajudaram nesse processo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento deste casamento. Porque quando olhamos, às vezes superficialmente, parece que assim, Jesus nasceu e foi tudo meio que feito ao acaso. Não. Nós sabemos que houve um trabalho árduo no plano espiritual, justamente para receber este escolhido, o nosso Messias, e que ele desenvolvesse o seu trabalho, o seu ministério e entrasse para a história. Na verdade, dividisse a nossa história entre antes e depois da sua vinda. Então, Emmanuel diz, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, que antes do nascimento de Jesus, houve uma reunião no plano espiritual, onde espíritos angelicais ajustaram, planejaram, criaram todo um roteiro de amor, justamente para a vinda do Cordeiro. Quem já leu um livro, por exemplo, eu acho que era o livro Maria de Nazaré, pelo espírito Miramês, livro belíssimo. Se eu não me engano, essa informação veio de lá. Depois, quem puder, me confirma, por favor. Deixa eu lembrar, porque quando a gente vê a história desse planejamento, a gente se recorda que 500 anos antes de Cristo, muitos espíritos já começaram a nascer para justamente criar uma base filosófica, uma base moral, uma base de amor e ajuda. Então nós temos de Confúcio, passando por Siddhartha Gautama, o Buda, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Os filósofos gregos clássicos. O mundo estava, de alguma maneira, já sendo trabalhado para receber esse espírito sublime de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, no plano espiritual inferior, tínhamos também uma tentativa terrível de destruir esse planejamento, esse projeto. E no livro Maria de Nazaré, de Miramês, eles vão citar que tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, que hoje seria o Estado de Israel com a Palestina, né, onde os judeus habitavam, né? Aí, não vou dizer os judeus, as 12 tribos de Israel habitavam, eles foram invadidos ao norte pelos assírios e ao sul pelos babilônicos. Mais ou menos nesse período também, 500 anos antes de Cristo. E o pessoal do norte, controlado pelos assírios,
foram feitos de escravos, e o pessoal do sul, o reino de Judá, também feitos de escravos pelos babilônicos. Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, foi tão cruel que deixou 70 anos o povo de Israel, o povo de Judá, os judeus, nesse cativeiro da Babilônia. E também destruiu o templo de Jerusalém, numa tentativa de, dizem os espíritos, nos bastidores da espiritualidade, de atrasar, de tentar atrapalhar o planejamento divino com a vinda do Messias. Só eles não conseguiam imaginar, né, que Jesus não viria como um líder religioso do Templo de Jerusalém. Ele nasceria em Belém, passaria a vida inteira dele em Nazaré, numa cidade muito pequenininha ao norte, ali na Galileia, não estaria envolvida nesse plano. Então é para a gente entender que o plano espiritual inferior também queria destruir o projeto sagrado da vinda do Messias. E, dentro da limpeza do salão de festas, nessa narrativa, né, nessa passagem bíblica das bodas de casamento, os espíritos não permitiram que esses mais desencaminhados, esses espíritos mais trevosos, reencarnassem e mantiveram todos eles numa região assim, meio que controlada, para justamente não interferirem no projeto. Então, os grandes líderes militares da época, os mais cruéis, não puderam reencarnar na época de Jesus. E o que nós vimos? Aí é muito importante a gente voltar lá para Roma antiga, né? No ano 27 a.C., quando Caio Otávio se transforma o primeiro imperador romano. O que Caio Otávio transforma? Roma num lugar de paz. Esse período de Otávio, considerado também Otávio Augusto, um deus, foi o período da Pax Romana, a paz de Roma. E eu fico imaginando o pobre do Otávio achando que ele era o responsável por essa bonança, por esses tempos gloriosos. Mal sabia ele que no plano espiritual uma grande faxina havia acontecido justamente para receber o Espírito Sagrado de Jesus Cristo. O tempo foi passando, Jesus nasce e a paz que existia dentro desse Espírito é levada para todos os cantos do planeta. Só que, ao crucificar o Messias, é como se a humanidade tivesse assinado com as trevas um contrato, dizendo: nós queremos vocês, nós escolhemos vocês. E nitidamente, aquela paz que existia em Roma, aquele equilíbrio, foi por água abaixo. Então nós temos Caio Otávio, o primeiro imperador, depois vem Tibério, que era o enteado de Caio, e Tibério vai ficando mais velho e vai enlouquecendo. Mais uma vez, toda a proteção que Roma tinha pelo plano espiritual superior acabou se perdendo, porque Roma e os judeus escolheram César ou escolheram Barrabás. Então Tibério acaba enlouquecendo, vai até para a ilha de Capri, e lá ele comete as insanidades mais terríveis. Depois de Tibério, nós temos quem? Nós temos Calígula. Então a gente já vê que foi realmente ladeira abaixo o nível dos imperadores. Depois Cláudio. E para culminar nessa insanidade, nós temos Nero, o terrível Nero. Então a gente vê nitidamente que a parábola das bodas de casamento são muito proféticas, deixando claro que toda a paz existente em Roma seria jogada no lixo justamente porque os convidados não compareceram às bodas.
E se pensarmos, por exemplo, nos judeus, depois de Nero, nós temos Flávio Vespasiano, e Flávio Vespasiano tinha um filho chamado Tito, um grande general, que depois virou imperador de Roma também. E os dois, tanto Flávio quanto Tito, destruíram o templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado dos judeus, e neste período ocorre o primeiro grande genocídio dos judeus. Poucas décadas se passaram e temos o imperador Adriano, onde persegue os judeus e mata mais de 400 mil judeus. Números que hoje em dia já são absurdos, imagina 2000 anos atrás. Quão grande isso significou. E assim começa o grande expurgo, a grande perseguição dos judeus, e se hoje eles passam por todas essas dores terríveis que estão passando, porque tiveram que sair da região que sempre foi habitada por eles e retornaram no movimento sionista e não foram aceitos, começou neste período do imperador Adriano. Então, o que a gente precisa entender? Que quando Jesus, no seu Sermão da Montanha, disse: "Bem-aventurados os mansos, os brandos e pacíficos", existia um propósito. Porque toda vez que tentamos resolver os nossos problemas através da violência, e os judeus tentaram resolver as suas dores, as suas diferenças com os romanos através da violência, a resposta é terrível também. Então, para a gente finalizar essa nossa introdução, a festa de casamento foi um grande planejamento. E, infelizmente, nós, como humanidade, não soubemos aproveitar. E, de alguma maneira, até hoje, estamos pagando esse preço de termos negado, de termos escolhido outros ídolos, outros seguidores, outros líderes, melhor dizendo, em detrimento à paz proposta por Jesus. Então, acho que podemos iniciar. Vamos lá? Estou vendo aqui a Marta Macedo, né, Marta? Está no hospital, né? Estamos pensando bastante, mandando vibrações positivas para você, tá? Que a sua mãe receba as bênçãos e que vocês fiquem muito bem. Jesus abençoe vocês duas. Vamos lá, então. Boa Nova. Primeiro capítulo. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder não obstante o ilustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo, aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassinato de seu pai adotivo. Suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato, e em seguida os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Então a gente não pode confundir Caio Júlio César Otávio com Júlio César, o seu tio, tá? Júlio César foi aquele grande general que conquistou as Gálias e que tentou um golpe, tá? E acabou sendo assassinado pelos senadores. Quando ele morre, depois de diversos desdobramentos, como está citando aqui, quem vai assumir é seu sobrinho, como eu disse, Otávio,
também conhecido como Otávio Augusto. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam, sem resistência, ao filho do soberano assassinado. Ele chama de filho, né? Porque era um sobrinho que foi adotado antes de Júlio César morrer e acabou sendo considerado filho adotivo de Júlio César. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Eu citei aqui a guerra que Júlio César travou contra os gauleses, né? Secular e tenebrosa. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. Então, algo muito maravilhoso aconteceu em Roma nesse período, um pouquinho antes da vinda de Jesus. A Pax Romana, a paz de Roma, e não apenas da capital, mas de todas as províncias. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dardos dolorosos. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos. Então, um ser humano frágil, mas que de alguma maneira o seu império foi glorioso. Não somente nesse particular parecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império. Foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento da sua única filha, exilando-a na ilha de Pandatária, por efeito da sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. Foram mais de 40 anos como imperador, tá? A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. O que a gente falou da preparação deste salão de festas, o planeta, e não apenas os espíritos mais tenebrosos não puderam encarnar, mas os mais cultos, os mais elegantes espiritualmente falando, vieram, seja trabalhar diretamente com Jesus, ou trabalhar na literatura, nas artes, na escultura, na arquitetura. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salúcio, Tito Livio e Mecenas, como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários. Protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Eu fico imaginando, coitado, mais uma vez, o que passava na cabeça do imperador. Ele devia se achar, como eu sou bom. Olha o quanto Roma, todo esse império, realmente se transformou comigo. Mal sabia que era o Cordeiro, o Messias, o escolhido,
a nascer brevemente, que estava transformando toda a atmosfera do planeta. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue, e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores da sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo, e sem que se conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorava de comoção quando, do alto de sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de imorredoura beleza. O sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre o Grande ou Aníbal, porém outros que se revestiram dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Que parágrafo lindo! É por essa razão que o ascendente místico na era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à Terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Então, quando houve o século de Augusto, no íntimo precisamos lembrar, não foi de Augusto, o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredouro. Falamos sobre esta festa hoje na introdução. Depois dessa festa dos corações, com o roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu, entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo livro de amor e de alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do Apocalipse. E terminamos, então, a leitura desse nosso primeiro capítulo. E eu fico além de extasiado com a beleza da escrita de Humberto de Campos, a poesia que é seu texto, e também profundamente tocado pela magnitude do valor evangélico. Como realmente esse espírito se transformou nas esferas do plano espiritual, como é possível, de alguma maneira, enxergarmos uma sabedoria, uma vida nova, seja
na vida no plano físico ou no despertar do além-túmulo. Que a nossa transformação seja em vida, um corpo material, para que no nosso despertar, do outro lado da vida, sejamos realmente mais velozes no aprendizado, nessa transformação duradoura e sem volta, que é o interesse pelo Evangelho, pelo amor e, acima de tudo, pelos caminhos trilhados por Jesus. Eu acho que podemos fazer a nossa prece final, agradecer esse espaço virtual que nós temos e, principalmente, agradecer a obra magnífica de Chico Xavier, que nos presenteou com essas centenas de livros e que, se hoje temos esse pontapé inicial de fé, é porque esses grandes missionários da luz trabalharam de maneira árdua para que isso acontecesse. Vamos fazer a nossa prece. É isso, Albertinho. Nossa água, justamente para os bons espíritos transformarem esse líquido valioso em remédio para os nossos corpos físicos e o nosso espírito. Vamos lá fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, cheios de alegria, porque hoje iniciamos a leitura do Boa Nova. Se há 2000 anos o mundo se transformou profundamente com a presença física do nosso Mestre, hoje temos 2000 anos desta semente que fora plantada em nossos corações. O mundo lá fora, quantas vezes está desequilibrado, belicoso, nos convidando à desarmonia. Mas temos nos nossos corações a boa nova. Temos em nossos espíritos o entendimento de que o amor é o primeiro mandamento. E se compreendermos verdadeiramente isso, quanto de amargura, de tristeza, de depressão, de ira, de revolta, de ódio, vamos evitar nas nossas existências. Se buscamos a saúde física, não podemos olvidar, não podemos esquecer jamais de que Jesus nos ensinou o bem viver. E o bem viver é o bem sofrer, é o bem amar, é o bem andar. Apesar da terra ser tortuosa, é o bem andar de maneira reta. Difícil, com certeza é, mas nada é impossível quando caminhamos ao lado desse Mestre. E hoje a nossa prece é pedir profundamente a presença dele em nossas vidas. Ainda tão complicadas, tão controversas, tão cheias de falhas. Mas Jesus não veio à Terra para cuidar dos sãos, e sim dos doentes. E é por isso que ele se encontra hoje em nossas vidas, justamente para nos acolher. Obrigado, Mestre, que teu amor esteja em nossos corações e tudo que recebemos aqui seja compartilhado com os nossos familiares, com os nossos vizinhos,
com aqueles que nos cercam. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que energia maravilhosa eu pude perceber hoje aqui. Espero que vocês estejam muito bem depois dessa leitura, com a fé de que nosso querido Mestre nos visita, nos ajuda e nos ampara. Seja em nossos lares, seja quando estamos acompanhando os nossos entes queridos nos hospitais, em qualquer canto. Mantenhamos a fé, a coragem, porque com certeza estamos imersos nesse aquário de amor que Jesus criou para cada um de nós. Fiquemos com Ele hoje e sempre, e até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo em todos!